nós estamos no nosso estudo do livro de Salmos. E hoje nós queremos falar aqui sobre o Salmo de número 14. Salmo de número 14, né? Ou capítulo 14, mas o mais certo é Salmo de número 14, visto que o Salmo é um livro de cânticos. Então, abra sua Bíblia, Salmo número 14, tá? 14, versículo 1 até o 7. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Que diz assim a palavra do Senhor. Tema de hoje é o ateísmo e seus frutos amargos. O ateísmo e os seus frutos amargos. Vamos ver o que a Bíblia diz ali no Salmo de número 14, que diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres. Portanto, o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Queridos, nesta passagem aqui, quando nós ouvimos aqui o salmista, ele falando, né, sobre aqui os nécios. Quando nós olhamos o salmista aqui, ele trazendo esta palavra aos nossos corações, nós vemos que há dois tipos de ateísmo. Se você prestar bem atenção, há dois tipos de ateísmo: o teórico e o prático. O teórico é seguido por aqueles que negam conceitualmente a existência de Deus. Já o prático, o ateísmo prático, é aquele que, embora acredite que Deus existe, vive como que se ele não existisse. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele escrevendo lá para Tito. Lá no Tito, livro de Tito, carta ao Tito, capítulo 1, versículo 16, ali ele diz: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, queridos, quando nós falamos sobre o ateísmo ele cresce espantosamente em nossos dias. E em ambas as modalidades, aqui, como contudo os ateus práticos, né? São os ateus práticos do que aqui os ateus teóricos, né? Essa categoria aqui
afirmar que o Salmo 14, se nós prestar bem atenção, não se preocupa com o ateísmo intelectual. O salmista aqui no Salmo 14, ele não se preocupa com o ateísmo intelectual. Aqui o seu enfoque é antes a pessoa que é ateia prática, visto que ela renunciou sua aliança e, consequentemente, o Deus da aliança. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Muitas pessoas, elas se acham, né? Muitas das vezes, pessoas religiosas, porém, as suas práticas, muitas das vezes, denunciam um ateísmo, né? Desde o iluminismo, o homem se empenha para apagar Deus da sua vida. E na estreia desse pensamento humanista, vieram várias correntes de pensamentos que tentaram apagar, né? Apagar Deus, o Deus da criação, né? Apagar o Deus ali da história e da vida. E o ateísmo, nós vemos, porém, não é inofensivo. Não, pelo contrário. O ateísmo, ele tem sido o berço das ideologias mais perversas, das políticas mais truculentas e das perseguições mais atrozes aos cristãos. Então aqui nós vemos que o espírito da impiedade se revela de duas maneiras. Primeiro, como desrespeito aberto à lei de Deus, como fala o capítulo 14 de Salmos, versículo 1 ao 3, e também se revela como opressão ao povo de Deus. Como diz capítulo 14, versículo 4 até o 6. Então trata-se de um desprezo direto e indireto do céu. Trata-se ali de uma estultice desenfreada. Então, nessa mesma estreia de esteira de pensamento, nós vemos que o ateísmo é um crime contra a sociedade. A sociedade, por quê? Ela destrói a única base adequada da moralidade e da justiça. Isso quer dizer o quê, pastor? A crença no Deus pessoal que exige dos homens a fidelidade às suas leis. Também é um crime porque é contra cada pessoa, pois é a tentativa de arrancar do coração humano seu desejo das coisas espirituais. É a tentativa de arrancar do coração humano a sua fome e sede pelo infinito. Então nós vamos aqui examinar, né, este salmo e em questão de extrair aqui alguns pontos ou alguns fatos solenes. Primeiro, nós temos o capítulo 14, versículo 1 ao 3. Aqui nós vamos falar sobre a insensatez deliberada, né? A respeito dos ímpios que ignoram Deus. O ateísmo não é gerado no laboratório da razão. Não. O ateísmo é filho da insensatez. Aqui, ao deixarem Deus de fora da sua vida, os ímpios, eles corrompem cada vez mais o seu ser interior. Isso quer dizer, corrompem cada vez mais o seu coração. Como fala o versículo 1, também corrompe cada vez mais a sua mente, corrompe cada vez mais a sua vontade, né? Nós temos também aqui o ímpio, ele corrompe, né? Essa palavra corromper, nós temos que do versículo 1 refere-se a decompor, apodrecer, deteriorar. Então,
aqui nós destacamos alguns pontos interessantes. O versículo 1 diz o seguinte: disseram os nécios, tá? Disseram os nécios no seu coração. Aqui nós vemos o credo do insensato. O credo dos insensatos. Versículo 1 do capítulo 14 de Salmo diz: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Quem é que diz que não é a Deus? O insensato. Na língua hebraica, há 3 palavras básicas para definir o insensato. Nós temos o kersil, né? O insensato, lerdo e estúpido. Nós temos o evil, né? Que é o insensato irracional e pervertido. E nós temos o Nabal, que é a pessoa bruta, semelhante a um animal teimoso. Nabal, quem conhece a Bíblia, quem estuda a palavra do Senhor, Nabal é o termo usado aqui nesse versículo, e também era o nome de um homem grosseiro que se recusou ali a ajudar a Davi. O texto nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25. Então, Nabal é o tolo que carece da sabedoria, que é o princípio do temor do Senhor. E ele não apenas diz, mas também vive como que se Deus não existisse. Então aqui nós podemos afirmar, né, que a insensatez da Bíblia a insensatez na Bíblia não é uma questão de limitação intelectual, mas de transgressão moral. Quando falamos sobre o insensato, nós vemos algo interessante. Por quê, pastor? Porque o insensato é aquele que mantém os olhos do seu coração fechado ali para as evidências notórias à sua volta. Essa é a atitude do insensato. O insensato ali, né, as digitais do Criador, elas estão estampadas nos céus, elas estão estampadas na terra, elas estão estampadas nas estrelas elevadas, elas estão estampadas nas profundezas dos oceanos, elas estão estampadas na vastidão do mar e na singularidade da gota de orvalho nos rochedos empinados aos céus e na pétala aveludada de uma flor. Você vê ali as digitais de Deus. Você vê ali a soberania e o poder de Deus na sua criação. Esse insensato não é privado de inteligência, mas está desprovido de sabedoria. Uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você ser sábio e ter a sabedoria do céu. Então, ele está desprovido de sabedoria e pode até ser um intelectual, mas está cego para a verdade, visto que nega ali a existência de Deus. E a despeito das evidências, apenas ali para viver como se Deus não existisse. Então, seu problema não é intelectual. O problema de um insensato, o problema ali de quem não acredita, de quem diz não existe Deus, é moral. Quando olhamos aqui, não se trata de um problema de falta de inteligência, mas sim de uma questão de ignorância intencional. Quando nós olhamos em 2 Pedro, aqui capítulo 3, versículo 5, abra as vossas Bíblias, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 5, diz bem assim, ó. Eles voluntariamente ignoram isto,
que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado das águas e no meio das águas subsiste. Então nós temos aqui, esse povo, eles ignoram a existência de um Deus criador. Eles ignoram. O apóstolo Paulo, ele traça muito bem o perfil desses ateus práticos. Essas pessoas, elas detêm a verdade pela injustiça. Como diz Romanos capítulo 1, versículo 18, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre elas. Como diz Romanos 1, 19, então assim, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, o ateu, o insensato, né? Ele vê as coisas que Deus criou, ele vê a criação, mas ele não reconhece o Criador. Então, inculcando-se ali por sábios, eles tornaram-se loucos, como fala Romanos capítulo 1, versículo 22. Uma vez que despreza o conhecimento de Deus, entendeu? Como diz Romanos 1 e 28. Então, aqui nós vemos que os ímpios, eles negam que Deus interfere nos assuntos da vida diária e preferem viver contando com a sua ausência. Queridos, Deus tem o controle de tudo. Nada está fora do seu alcance. Quando nós olhamos aqui também no versículo 1, ainda nós encontramos a corrupção do insensato. A corrupção do insensato, pastor, sim, olha só, ali a Bíblia diz que tenham-se corrompido, ou corrompem-se, né? Aqui nós vemos que ao negar a existência de Deus, o homem se corrompe. O homem perde a referência da vida. Como diz aqui o escritor, se Deus não existe, tudo é permitido. A corrupção é aquilo que perdeu o seu estado original e está azedo, está estragado. Por quê, pastor? Porque quando Deus criou o homem, Deus o criou perfeito, mas o homem perdeu o seu estado original por causa do pecado, por causa da corrupção, por causa da ambição. Então ele perdeu. Quando olhamos também no versículo 1, a parte C, ele fala as obras do insensato. Quais são as obras do insensato? Capítulo 14, versículo 1 diz que as obras do insensato, eles praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Uma pessoa que não tem Deus, não acredita em Deus, ela vai buscar o bem aonde? Ela vai ter uma referência do bem aonde? Então, ao se corromper, meus queridos, o homem se rende a toda sorte de abominação, estando certamente capacitado de fazer o bem. Sem Deus, ninguém consegue fazer o bem, por mais que você entenda que você esteja fazendo bem, mas se você não tiver Deus na tua vida, talvez o bem que você está pensando que está fazendo, está causando mal a alguém. Ele é ágil. Ele é ágil para fazer o que é errado. O insensato é ágil para fazer o que é errado. E absolutamente impotente para fazer o que é certo. Por que é impotente para fazer o que é certo? Porque o certo você só consegue fazer
se Deus estiver contigo. Aqui os pecados de omissão têm de transbordar, onde predominam as transgressões. Aqueles que fazem coisas que não deveriam ter feito, seguramente deixarão sem fazer as coisas que deveriam ter feito. Pois aqui nós vemos que, exceto onde a graça reina, não há ninguém que faça o bem, porque o bem só vem através da graça, e a graça só vem através de Cristo, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então quando Jesus fala, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, ali ele está querendo dizer que ninguém consegue fazer o bem se não tiver Deus em sua vida. A humanidade caída e humilhada é um deserto sem oásis, é um deserto sem refúgio, é uma noite sem estrelas, é um montouro ali sem joias, é um inferno sem fundo. Olhando para essa palavra, no capítulo 14, aqui nós vemos que o salmista, no versículo 2, ele diz bem assim, ó: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Versículo 2 diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Eu pergunto, se Deus está olhando do céu para a terra neste momento, há alguém que busque a Deus? Há alguém que busca entender, compreender, buscar a sabedoria do céu? Então aqui uma descrição antropomórfica das ações de Deus, né? Aqui ela é dada para enfatizar como ele visualiza a todos. Os olhos de Deus passam por toda a terra numa investigação geral e meticulosa, de modo que ele vê tudo e todos. Isso é, nada, meus queridos, escapa ao seu escrutínio onisciente. Nada escapa de seu olhar. Nada escapa do seu conhecimento. Nada. Então, nessa pesquisa, desde os céus, Deus ele procura alguém com sensatez para entender, ou Deus procura alguém cujo coração se incline a ele para buscá-lo em oração. Deus está ainda hoje, meus queridos, você que está me ouvindo aqui através das redes sociais, compartilhe essa mensagem. Compartilhe em suas redes sociais. Ainda hoje, Deus está à procura, pastor, de quem tem um coração que se incline, de quem tem vontade de ter a comunhão com Ele, em buscá-lo em oração. Quando olhamos o versículo 3 desse salmo, ali fala: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Pastor, todos se extraviaram, todos. E juntamente se corromperam. Aqui a Bíblia está dizendo todos. Tem outra passagem que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos.
Não há nem sequer um. Não há que faça o bem. Então está posto aqui aquilo que os teólogos do Sínodo de Dort ali chamaram de depravação total. Isso quer dizer, isso não significa que todas as pessoas estão corrompidas no grau máximo de perversidade, ou que não são capazes de praticar coisas boas, como fala no capítulo 11 de Lucas, versículo 13, mas sim que todas têm uma natureza decaída e que são incapazes de mudar a si mesma, a sua natureza. Não, ninguém consegue mudar a sua natureza pecaminosa, a não ser por intermédio do sangue de Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para resgatar eu e você do lamaçal de pecado. O profeta Isaías, ele é bem enfático quando ele fala lá no capítulo 53, versículo 6, quando ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Sim, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Então nós vivemos numa época, irmão, que as pessoas, elas querem fazer o que elas quiserem. Elas querem fazer e parece que não há um Deus que está observando. Não há um dia, não haverá uma prestação de conta, não haverá ali um julgamento. As pessoas acham que não existe Deus. Mas à luz deste versículo, nós constatamos 3 fatos solenes. Primeiro, nós vemos uma depravação. A depravação é total. Versículo aqui diz que a depravação é total. Aqui nós vemos que o pecado, ele entrou no mundo por um homem, passou por todos os homens e todos se extraviaram. Todos. Não há nenhum membro da raça que não tenha sido infectado mortalmente pelo pecado. Não, todos foram infectados pelo pecado. Então nosso corpo e nossa alma, eles foram contaminados pelo pecado. A nossa razão foi contaminada pelo pecado. A nossa emoção foi contaminada pelo pecado. A nossa vontade foram contaminada pelo pecado. Então aqui nós vemos que cada pecado subentende ali a afronta de imaginar saber melhor do que Deus. E a corrupção de amar o mal mais do que amar o bem. Lembra quando a serpente foi tentar Eva? Entendeu? A serpente tentou ali para que a Eva ali, né? Não, isso é porque você não quer que come desse fruto, porque assim você não vai saber, né? Como ele sabe, conhecer o bem, conhecer o mal. Então hoje a depravação na face da terra, desde Adão, ela é total. A depravação, ela é proposital, meus queridos. Aqui diz que todos, juntamente, se corromperam. Todos. Os homens não apenas praticam o mal, mas eles aprovam aqueles que também o praticam. Aprovam, toleram. Isso quer dizer, trata-se de uma parceria deliberada para fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Ah, mas eu não estou fazendo, mas você está sendo cúmplice. Você muitas das vezes não está vendo. Você muitas vezes está fazendo vista grossa. Entendeu? Outra coisa a respeito da depravação é que ela é global. Então não há quem faça o bem, a Bíblia diz aqui, no versículo 2, não há nenhum sequer. Então a depravação, ela é global. O apóstolo Paulo, ele usou esse salmo para provar que tanto os gentios como os judeus estão rendidos ao pecado
e não podem salvar a si mesmo. Tá lá, é só você procurar ali em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 26. Está lá essa passagem. Então nós vemos aqui que o salmista, ele está dizendo que a depravação aqui, ela é moral, ela é global, ela é geral e proposital. Mas nós temos no versículo 4 em diante, né, ali falado sobre o medo súbito. Isso quer dizer, os ímpios são confrontados por Deus. Então o versículo 4 diz o seguinte: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão. Esta aqui, como que se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Pastor, o que o salmista está querendo dizer aqui no capítulo 14, versículo 4? Dá uma abrida aí na tua Bíblia, Salmo 14, versículo 4. Olha só. Os ímpios arrogantes que ousam negar a existência de Deus, isso quer dizer, os ateus, né? Para viverem na prática de suas abominações e não se intimidam em oprimir os justos, ficarão cobertos de terror quando Deus se manifestar em juízo. Então vai chegar um momento em que Deus e o pecador se encontram de súbito, como ali nos casos de Belsazar, né? Lá no livro do profeta Daniel, capítulo 5, né? Aonde ali a mão escreveu na parede: pesado foste na balança e foste achado em falta, dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. Menem, menem, tekel, farsi. E o encontro de Jesus com o jovem rico, lá em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21, aonde o jovem chega para Jesus pedindo: olha, o que eu devo fazer? Ali, o que eu devo, né, para ser salvo, para herdar a vida eterna? Quando nós olhamos esse encontro do nosso Senhor com essas pessoas, os ímpios, nós vemos que esse encontro vai ser ali no juízo final. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17, fala sobre isso aí. Então, a insensatez da iniquidade, já ressaltada no versículo 1 ao 3, agora se vê também como falta de discriminar. Falta de discriminar no versículo 4. E falta de prever no versículo 5 e 6. Como negar a existência do fogo não previne que o homem se queime. Duvidar da existência de Deus também não impedirá que o juiz de toda a terra destrua os rebeldes que lhes quebram a lei. Então, sobre isso, nós temos aqui alguns pontos a falar. Primeiro, está no versículo 4, a parte A. Os ímpios são desprovidos de entendimento ao oprimirem o povo de Deus. É o que diz aqui. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Em outra tradução fala: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão? Então aqui o salmista está querendo dizer que os ímpios, eles são culpados de oprimir o povo de Deus. Os ímpios são culpados de esmagar o fraco, de triturar o inocente, de praticar injustiça contra quem não pode fazer-lhe nenhuma resistência. Isso é prática do ímpio. Isso é prática do insensato. E essa é a metáfora bíblica para expressar a exploração dos
desamparados. Como fala também no Salmo 27, versículo 2, também no Salmo 35, versículo 25, no Salmo 53, versículo 4, Miqueias, capítulo 2, versículo 2, Lamentações, capítulo 2, versículo 16, Isaías 3 e 12, Jeremias 10 e 25. Então, as pessoas jamais devem ser usadas como meio para alcançar um fim, nem ser tratada como bens de consumo. Deus está observando esse tipo de comportamento. Aqui nós vemos que os ímpios, eles são desprovidos de entendimento ao se recusarem a invocar o nome do Senhor. O versículo 4, a parte B, diz: eles não invocam ao Senhor. Os ímpios não apenas têm um relacionamento errado com o próximo, mas também têm um relacionamento errado com Deus. E praticam a perversão e a impiedade. Isso quer dizer, na verdade, a perversão é filha da impiedade. E porque o homem não invoca Deus, ele oprime o próximo. A falta de Deus no homem leva o próximo a sofrer. Quando o salmista fala aqui, no capítulo 14, versículo 5, ele diz: os ímpios serão tomados de grande pavor ao constatarem que Deus está a favor daqueles a quem oprimem. Então ali a Bíblia diz, versículo 5, ali se acharam em grande pavor. Por quê? Porque Deus está na geração do justo. Porque Deus está com a linhagem do justo. Deus não faz parte da linhagem com aqueles que fazem mal ao povo de Deus. Deus não está com a linhagem com aqueles que não invocam a Deus, com aqueles que não acreditam em Deus. Então perseguir o povo de Deus é o mesmo que perseguir Deus. Atos capítulo 22, versículos 7 a 8, nós vemos isso. O próprio apóstolo Paulo no Atos capítulo 9, ali nós vemos. Paulo estava achando que estava matando os cristãos, estava achando que estava perseguindo os cristãos, mas na realidade, quando Cristo se encontrou com ele a caminho de Damasco, o que é que Cristo falou? Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Então quem toca no povo de Deus, queridos, toca na menina dos seus olhos, como diz Zacarias capítulo 2, versículo 8. Outra coisa que nós aprendemos aqui no capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Aqui nós vemos que os ímpios que envergonham o povo de Deus, descobrirão que o Senhor é o seu refúgio. Outra tradução diz: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Isso quer dizer o quê? Os ímpios não podem prevalecer contra aqueles que têm Deus como seu refúgio. Porque o braço da carne não pode prevalecer sobre o braço do onipotente. Somos fracos, mas temos um refúgio inexpugnável. Queridos, somos fracos, mas temos um Deus que ele guerreia a nosso favor. Somos fracos, mas temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Somos fracos, mas temos a luz para o nosso caminho. Temos a sabedoria para nossa caminhada. Sim, temos Jesus que morreu para nos salvar. Por isso, então, em contraste com os pecadores em pânico, aqui o salmista, há um pequeno rebanho da linhagem do justo que tem paz no meio das aflições ali imposta pelos inimigos. Por que que
eles têm paz no meio das aflições, porque eles andam com Deus, eles creem em Deus, eles acreditam em Deus. Eles não são ateus. Entendeu? Então nós vemos aqui agora a restauração suplicada, que é os justos se alegram, né? Os justos, eles se alegram em Deus. O justo não se alegra com as coisas dessa terra. As coisas dessa terra é passageira. As coisas dessa terra, ferrugem, corói. As coisas dessa terra, o ladrão rouba. As coisas dessa terra são passageiras. Porém, as coisas do céu, elas são eternas. A alegria com Deus, ela é eterna. A paz de Deus, como Jesus falou, deixo-vos a paz, não a paz que o mundo vos dá, mas a minha paz. Então aqui nós vemos mais uma vez, a fé canta o seu cântico de triunfo. O salmo aqui, ele termina com uma oração pedindo que Deus tire seus fiéis das suas aflições. Aqui o salmo termina com uma oração pedindo para que Deus restaure ali a sua prosperidade, ali para esses fiéis, para esses justos que estão sofrendo aflição. Quando Davi, ele expressa o seu desejo ardente e a sua expectativa cheia de esperança da salvação vindoura do Senhor. Então, Sião, onde está a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, é de onde virá a salvação de Israel. E ali o salmista diz, né? Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Aleluia. É Deus quem restaura a sorte do seu povo. É como restaurou a sorte de Jó, né? E ele também quem vira a mesa na hora, ali na hora, e ora os oprimidos, e quem também desbarata os planos perversos dos inimigos. É ele quem exalta o seu povo. É ele que abate o soberbo, é ele que desarma ali o laço do passarinheiro, as armadilhas, ali derruba as setas inflamadas que vêm contra a vida do povo de Deus. Então, Deus é a fonte, Deus é o conteúdo da alegria do seu povo, alegria do Senhor, sim, alegria do Senhor. Pastor, aqui nós vemos que o Salmo termina com uma nota de alegria. Porque a salvação, ela fornece um cântico ao povo de Deus. E quando a redenção final se consumar, uma grande multidão cantará, como fala em Apocalipse capítulo 7, versículo 10. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Queridos, finalizando aqui este estudo do Salmo de número 14, eu convido você que ainda não acredita em Deus, eu convido você que ainda não tem Deus como Senhor da sua vida, eu convido você a entregar a sua vida para o Senhor. Deus, ele é real, Deus é vivo, Deus é poderoso, Deus, ele está no controle de tudo, Deus irá julgar esta terra. Eu quero que você faça parte do povo que confia na palavra dele, acredita nele e vai ser salvo por ele, e vai cantar o hino da vitória naquele dia, como diz Apocalipse 7,
7:10. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, o Cordeiro que venceu. Aleluia! Você precisa fazer parte desse povo. Você precisa acreditar nesse Deus. Você não pode agir como um Nabal, como um tolo, como uma pessoa insensata, dizendo que não existe Deus. Eu quero dizer para você que só o fato de você estar respirando, ali você já vai ver que há o ar que está dentro de você, o fôlego de vida que está dentro de você, pertence a Deus, pertence a Deus. Foi Deus que colocou, foi Deus que te mantém de pé, foi Deus que te mantém vivo. É Deus, então você precisa acreditar nisso. Entrega a tua vida para Ele, coloca a tua vida nas mãos dEle, e a hora que o Senhor estiver sondando a terra, como fala aqui no capítulo 14, versículo 2, que o Senhor te ache como um justo, que o Senhor te ache como um que confia nele, que o Senhor te ache como um santo, que o Senhor te alcance como um salvo e não como um insensato, que você possa estar no grupo do povo que vai alcançar o céu. Não seja um insensato, não seja um ateu, não desacredite de um Deus que é real, mas creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Eu quero orar por você, você que precisa das orações, você que está nos ouvindo aí, eu quero orar por você. Deus, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Dê uma chance para que Deus possa mudar a tua vida. Abre o teu coração. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e depois ele ceará comigo. Então, queridos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouviu. Você não é mais inocente. Deus te deu essa oportunidade de você ouvir a palavra da salvação, ouvir a palavra do Deus que é vivo. Então você pode fazer duas coisas: negar esse Deus e ter a sua vida sentenciada ao inferno, ou aceitar esse Deus e ter a sua vida sentenciada ao céu, à salvação, alcançar a salvação e a vida eterna. Eu quero orar por você, você que está aí enfermo, você que precisa que Deus abra uma porta. Sim, e eu quero orar também por você que não acredita em Deus, mas eu quero pedir para que Deus venha, que o Espírito Santo venha aí no teu coração agora e venha te convencer. Não é o pastor Davi que vai te convencer, não é a palavra do pastor Davi, não, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Ele está indo aí agora, onde você está, e está trabalhando na tua vida, no teu coração, está quebrando esse coração de pedra insensível e está colocando o coração de carne, o coração sensível. E Deus vai se revelar para você, e você vai ver coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus querido, Pai eterno, na tua presença, Senhor, nos colocamos mais uma vez, Senhor, aqui, Pai. Depois desta palavra, Senhor, abençoada, Deus querido, aqui queremos, Senhor, interceder por cada vida que está assistindo esta live, que está, Senhor, aí do outro lado da tela, Pai. A cada pai, a cada mãe, a cada filho, Pai querido, a cada jovem, Pai, aqueles que estão, Senhor, tendo uma guerra espiritual, para que eles não possam, Senhor, confiar e te
servir, mas Deus repreende, Pai. Repreende toda obra do inimigo. Repreende, Senhor, todo laço, todo trabalho. Repreende, meu Deus, quebra, Senhor, todo trabalho maldito que, Senhor, foi levantado e foi feito para que essa vida não viesse a se entregar para Ti, para que essa vida não viesse a ser liberta da escravidão, liberta, Senhor, ali das drogas, liberta da bebida, liberta da prostituição, liberta, Senhor, da jogatina, liberta da violência, Pai querido. Deus, entra com providência agora. Aí nesse leito, Senhor, aonde tem essa pessoa enferma, Deus vai ao encontro, restaura, Senhor, a saúde, opera milagres, Senhor. Tu foi o que criou nós, Pai. Tu fez nós, Pai querido. Tu conhece, tu sabe, Senhor, todas as nossas partes, todo o nosso corpo. A tua palavra vai até nas juntas e medula. Entra com providência agora, Senhor. Deus querido, opera milagre aí nessa pessoa que talvez foi desenganada pelos médicos. A medicina, Senhor, não tem mais condição de ali, Senhor, restaurar a saúde dessa pessoa, mas Tu és o Deus poderoso. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na Tua vontade. Opera milagre, Senhor. Também essas vidas que estão se entregando para Ti, essas pessoas, Senhor, que não querem mais ser insensatas, não querem mais agir como Nabal, mas agora elas querem ser sábias, elas querem ter Tu como Senhor e Salvador. Deus querido, recebe, Senhor, escreve Seu nome no livro da vida, transforma, liberta, perdoa os pecados, Pai. Deus, e coloca, Senhor, assentado em Tua mesa, coroa de bênção, Senhor, para que essas vidas venham, Senhor, reconhecer que Tu existe e é poderoso, Pai, para abençoar e salvar. Deus querido, abençoa cada vida, a Tua igreja que está, Senhor, assistindo neste momento, aqueles que vão compartilhar, Senhor. Deus, derrama das bênçãos sobre cada um, é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém.